Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Cavalieri. Vamos aqui para a parte 2 da fisiologia muscular e do exercício bem aplicada, bem focada no que é a nossa reabilitação ou princípios básicos de treinamento, né? Para quem trabalha principalmente com reabilitação. Nosso foco não é discutir treinamento avançado muscular, mas discutir aquilo que nós podemos fazer de melhor com os nossos pacientes, né? Então, usar isso de uma forma mais terapêutica. Quem não assistiu a parte 1, eu recomendo que pare agora a parte 2, pare agora e vá assistir a parte 1 antes, tá? Porque aqui nós vamos ter uma sequência do conhecimento, tá? E iniciamos então falando do controle motor. Nós teremos aí na próxima meia hora um debate, né, um pouco mais aprofundado em como sabemos o que treinamos, que tipo de fibra treinamos, como controlar isso, né, para que nós possamos não fazer treinamentos errados, né, não fazer treinamentos que não tem nada a ver, né, que a gente pensa que está fazendo um tipo de treino e está fazendo outro que não tem nenhuma conexão com aquilo que o nosso paciente precisa, tá? Ao invés de treinar postura, treinamos força, por exemplo. Tudo isso nós vamos discutir agora, mas os princípios disso estão na parte 1. Então, se você não assistiu a parte 1, volta, por favor, assista a parte 1 antes de fazer essa parte, tá bom? Ótimo, eu sou Alexandre Cavalieri Gomes e atualmente trabalho aqui na Suíça, de onde eu estou gravando essas aulas para vocês. Já estive em Portugal por algum tempo, trabalhando também, tive bons trabalhos e boas coisas por lá, e apareceu uma grande oportunidade para estar aqui, e acho que daqui ficarei, né? Mas tenho dado muitos cursos em Espanha, Portugal, no Brasil, e logo, logo começaremos aqui também na Suíça, e assim vamos em frente, né? Muito bem, eu sou sócio fundador honorário, especialista da SONAF, isso me dá muito orgulho mesmo. Se você gosta da fisioterapia esportiva, vive no Brasil, estuda e vai ser um especialista da SONAF. Isso é muito importante para a nossa profissão, para o reconhecimento, como tem sido ultimamente, tá? Muito bem, quando nós falamos de controle motor, nós precisamos lembrar que tudo isso, né, tem um conjunto, uma sequência muito grande de respostas necessárias de centros diferentes envolvidos para que nós possamos fazer aí os movimentos, né, para que nós tenhamos o controle sobre os movimentos. Então, esta senhora aqui nos mostra como o nosso cérebro vê o nosso corpo. Isso é altamente importante para nós vermos os impactos de uma lesão no cérebro, né? E quando nós vamos recuperar, por que que às vezes é mais difícil em algum lugar, mais fácil em outro? Por que que para alguns lugares eu preciso de vários tipos de atividades diferentes e para outros nem tanto? Vejam só como o nosso cérebro vê e organiza o nosso corpo, né? A região da face, da boca é muito grande, né? A representação no nosso cérebro, olha só, é muito grande. Nós temos uma outra região que é compatível com isso, né? Que são as mãos. Porque nós temos tanto nas mãos quanto na face, na boca, na língua, né? Movimentos que precisam de muita coordenação, que precisam de muita organização, que precisam de muito controle para acontecer da melhor maneira possível. Não é assim? Então, quando nós pensamos em como se dá o controle dos nossos movimentos, nós temos que lembrar que tipo de movimentos nós fazemos. Não é? Aquela região produz quais movimentos? A mão, por exemplo, nós temos movimentos finos, nós temos movimentos de força, nós temos movimentos lentos, rápidos, nós temos tudo, não é? Nós temos tudo feito nas mãos.
Então, quando nós temos essa possibilidade tão ampla de manter uma postura, de fazer, carregar peso, por exemplo, de fazer movimentos rápidos, movimentos finos, durante muito tempo ou pouco tempo, todas essas variações, vamos voltar lá para a parte 1 da fisiologia, envolvem diferentes tipos de fibras musculares, não é isso? Velocidade, força, envolve as fibras brancas. Manter posturas, realizar movimentos finos delicadamente envolve fibras vermelhas, não é? Pouca força e nós vamos realizar aquele movimento por muito tempo, se precisar. Muito bem. Então, isso faz com que essas áreas, né, sejam essas regiões do nosso corpo, sejam controladas com muita precisão, não é? Com muita precisão. E então, se nós vamos pensar o que significa precisão, significa que eu tenho que controlar bem cada partezinha daqueles músculos que realizam tarefas, por exemplo, na mão, ou a língua, né? Ou os movimentos da mandíbula, da deglutição. Olha que interessante isso, né? Então eu preciso de uma área de controle para postura, uma área de controle para força, uma área de controle para velocidade, uma área de controle para trabalhos de longa duração com muita precisão. Imagina os movimentos dos olhos, né? Como isso precisa ser preciso. Então, para ter muita precisão, eu preciso de muitos neurônios controlando fibras musculares. Isso é muito importante para nós, né? Vejam só, a área que a mão e a cabeça ocupam é igual ao restante inteiro do corpo. Olha que loucura. Só mão e face, cabeça, né? Tem no nosso cérebro uma área de representação que é igual o restante todo do corpo. Então, a precisão, as necessidades tão variadas que nós temos para a face, para a mão e um pouco dos pés, não é? Faz com que essas áreas tenham um grande centro de controle. E o que isso significa? Isso significa que esses caminhos aqui, né, que nós temos lá, ó, neurônios que estão lá conectados na região, por exemplo, da boca, da língua. Eles vão caminhar até a língua numa grande quantidade. Por quê? Porque nós precisamos de um controle muito grande. E aí, o controle muito grande significa que cada neurônio vai controlar poucas fibras, ok? Poucas fibras. Quanto mais precisão tem o movimento, menores são os números de fibras para cada neurônio cuidar, ok? Menores são as quantidades de fibras para cada neurônio cuidar. Então, isso nós temos que ter consciência, por quê? Porque quando eu preciso reabilitar a mão, eu preciso treinar a força, se ela é usada, mas eu preciso treinar os movimentos finos, os movimentos delicados, porque isso é natural, não é? E quanto mais tempo após uma lesão eu demoro para fazer isso, mais eu perco, mais difícil fica do meu corpo recuperar aquelas habilidades, aquelas capacidades e aquelas competências, ok? Então, precisamos tomar cuidado com isso, né? Para favorecer cada tipo de utilização durante o nosso trabalho e não simplesmente fazer sempre a mesma tarefa, sempre a mesma tarefa, sempre a mesma tarefa. Não, não podemos fazer isso. Precisamos de velocidade, força, não é? Tudo aquilo, postura, tudo isso precisa ser bem trabalhado, tá bom? Isso traz para nós outros conceitos, né? Por exemplo, um conceito de
unidades motoras. Vejam lá, nós tivemos, né, o caminho de lá de cima, saiu lá o motoneurônio superior, né, desceu, cruzou na decussação da pirâmide, chegou até lá na medula e ativou o neurônio motor inferior. Então tem o neurônio motor superior e depois o neurônio motor inferior, que vai lá para a região que precisa ir para a mão, para o pé, para a face, para o tronco, para onde quer que seja, né? Cada nível medular tem lá a sua área de trabalho. Mas alguma coisa vai ser comum, que é o quê? O neurônio motor inferior vai cuidar de algumas fibras musculares. Então, notem aqui, nós temos um verdinho, não é? E um vermelhinho, certo? Um verdinho e um vermelhinho, ok? O vermelho tem conexão com 4 fibras e o verde com 2 fibras. Poxa, é o dobro, né? 2, 4, o dobro. É uma diferença de 100%, né? Um acréscimo de 100% para as vermelhas. O que significa isso para nós? Significa que este verdinho aqui trabalha com muita precisão, ou seja, poucas fibras sob o comando dele. Isso com certeza está relacionado a uma área da mão ou da face, ou talvez até de uma outra parte do corpo, mas com poucas fibras assim, o que chega mais perto disso são os movimentos oculares, que cada motoneurônio cuida entre 3 a 5 fibras. A língua, em torno de 10 a 15 fibras musculares. Gente, uma fibra muscular é uma coisa muito fininha, muito pequena. Você imagina a quantidade de neurônios que eu preciso para cuidar da língua inteira, que é desse tamanhão. É muita coisa, certo? São muitos neurônios. Por isso que a área de representação no cérebro é tão grande para a língua, para a face. Quanto mais preciso for, menor é o tamanho da unidade motora. Ou seja, o número de fibras musculares inervadas pelo mesmo motoneurônio é menor. Né? O número de fibras musculares inervadas pelo mesmo motoneurônio é menor para precisão, ok? Para precisão. Então, quando nós vamos treinar, por exemplo, pós-lesão de tornozelo, né, eu quero melhorar o que se diz muito propriocepção, né? Vamos melhorar a propriocepção. É mais ou menos isso, né? Nós vamos melhorar a capacidade de resposta das unidades motoras a diferentes situações. Não é? Então, nós vamos melhorar tempo de reação, nós vamos melhorar a capacidade de gerar o estímulo descendente e captar o estímulo ascendente. Sim? Então, são várias habilidades que nós treinamos quando fazemos precisão. E quando fazemos mais velocidade, força, nós vamos usar mais unidades motoras grandes. Ok? Vamos usar mais unidades motoras, que são unidades motoras grandes. Por quê? Porque tem um número maior de fibras musculares para cada motoneurônio, então elas são menos precisas, são mais brutas. Não é para vocês terem uma ideia. Eu falei ainda há pouco que para os olhos nós temos 3 a 5 fibras musculares por unidade motora. Não é? Quando nós pensamos no quadríceps, por exemplo, nós vamos para alguma coisa como 500, 800 fibras musculares por motoneurônio. Então, lá no cérebro, um motoneurônio vai pegar um bolão de fibras de uma vez só. Por isso que eu tenho uma área menor para o quadríceps do que eu tenho para a língua. Não é? Porque um neurônio para o quadríceps já cuida de um mundo de fibras. Ok? Isso faz uma grande diferença na hora de treinar. Preciso treinar todas as habilidades? Claro que sim. Claro que sim. Mas isso nos leva a um pensamento. Qual é o principal uso do paciente? Aquele principal uso eu não posso deixar de favorecer jamais. Aquilo eu tenho que usar muito, eu tenho que estimular muito aquilo, para que ele possa se desenvolver cada vez mais naquela utilização. Então, se ele salta muito, eu preciso usar velocidade, força, não é? Mas não só força, velocidade é muito importante.
Então, talvez o meu treino envolva mais movimentos rápidos com menos peso do que movimentos lentos com muito peso. São características fisiológicas, né? A especificidade precisa ser respeitada, tá bom? Por quê? Porque neurofisiologicamente nós somos constituídos assim. Para fazer força e velocidade, eu não preciso de precisão, tem que ser rápida a resposta. Então, as unidades motoras são grandes. Quando eu tenho muita precisão envolvida, as unidades motoras são pequenas. Eu preciso treinar as duas coisas se a pessoa usa as duas coisas, né? E a postura precisa de muita precisão? Também não. Então, treinar postura não é alguma coisa que exige muita precisão, muita delicadeza na elaboração do exercício, muito específico, fino, de coordenação brutal. Não, por quê? Porque a coordenação não é assim da postura, né? É manter uma posição. Eu preciso manter por muito tempo, correta, com bom alinhamento biomecânico, anatômico, né? Mas eu não preciso me preocupar em ser muito preciso, muito fino no trabalho, e sim adequado, né? Para que as atividades possam ser recuperadas. Então, esse conceito de unidades motoras é extremamente importante, né? Aqui nós temos uma micrografia, fotomicrografia, mostrando, né? Os axônios terminais, olha que bonitinhos, com as diferentes fibras. Então, um axônio chegou lá, ele vai mandando os seus brotamentos para cuidar de várias fibras. Isso é uma unidade motora, isso é real, tá, gente? Isso aqui é uma fotografia ampliada 330 vezes do músculo, tá? Isso não é desenho, o desenho está aqui à esquerda, certo? O desenho está aqui à esquerda. Aqui nós vemos uma foto de verdade, isso é real, tá? É vida, ok? Isso existe mesmo, isso é vida, tá bom? Então, nós temos um motoneurônio cuidando de várias fibras musculares. Lembra, quanto mais fibras musculares um neurônio cuida, menor é a precisão e mais global é o movimento, menos preciso será esse movimento, tá? Claro que nós temos isso misto, não é? Para todas as regiões nós precisamos de alguma precisão em algum momento. Tem regiões que a precisão é a palavra-chave. Por exemplo, deglutição, né? Um conjunto de movimentos muito precisos. Os olhos, piscar, não é? Isso envolve muita precisão. Os movimentos das mãos, muita precisão. Os movimentos dos pés, isso nós temos deixado muito de lado. Precisamos trabalhar muito isso nos nossos pacientes. Os pés são muito importantes. Temos que trabalhar muito bem isso. Ok? Que mais? Nós temos que levar em consideração aqui. Bom, já falei no outro slide também, né? E aqui bastante coisa. Então, precisamos treinar todas as habilidades, as mais brutas e as mais finas, sempre, tá? Para estabelecer lá em cima no nosso cérebro a ativação disso tudo, tá? E aí vem a questão de como treinar. Isso é muito importante. Está muito conectado com a primeira parte. Está muito conectado com aquilo que nós podemos fazer de acordo com o tipo de fibra que nós temos. Essa tabelinha aqui está baseada em muitas obras de fisiologia do exercício, tá? Tanto da Academia Americana de Fisiologia do Exercício, de cardiorrespiratória, tem muitos livros de treinamento, enfim, fisiologia do exercício, fisiologia do treinamento, treinamento de força, um monte, muitas obras, tá? E muitos artigos científicos e tal. Isso tem, nossa, uma quantidade de material disponível na literatura monstruoso, tá? O que essa tabela mostra para nós? A relação do consumo de energia e o tipo de trabalho que se faz. Olha lá, como o consumo de energia e o tipo de trabalho. Aqui, por exemplo, treinamento do que se chama força, né? Hoje esse conceito está muito bagunçado, começaram, tudo passou a ser força o nome, né? Mas quando nós queremos treinar aquele, por exemplo, um halterofilista, chegar naquele nível, isso raramente na reabilitação vai ser algo que nós vamos fazer.
né? Isso vai ser o preparador físico que vai fazer, isso é o educador físico que vai fazer. Isso não é uma coisa para o fisioterapeuta se preocupar, né, em fazer, tá? Pode ser que trabalhando num grupo, por exemplo, eu trabalhei com vários skatistas, né, brasileiros. O Edgar Vovô, por exemplo, que é hoje treinador de uma das seleções de skate do Brasil, que teve várias medalhas, né, nas Olimpíadas do Japão. Trabalhei com o Rony Gomes, ah, com o Lécio Neguinho, com o Dan César Pardinho, o Ítalo Penarrubia, o Léo Ruiz, esses dois últimos vivem nos Estados Unidos atualmente. Nós tínhamos um grupo de trabalho de saúde do atleta. Então, eu trabalhava em conjunto com os preparadores físicos, o professor Denis Foschini e o professor Douglas Pop, não é? Nós trabalhávamos em conjunto. Então, às vezes, o treino de força, de explosão, né, potência, era prescrito pelo educador físico, mas como eu tinha já um trabalho preventivo de refinar movimento estabelecido, programado para os atletas, eu acabava aplicando o treinamento que eles tinham prescrito. Mas nós trabalhávamos integrados, né? Ao invés de nós irmos todos para o mesmo lugar trabalhar, eles passavam o treinamento e eu executava de acordo com o que eles tinham programado. Né? Eu ajudava a executar ali, porque eu já tinha um trabalho para fazer no mesmo ambiente. Então não precisava ir todo mundo para o mesmo lugar, sendo que eu já estaria lá. E outras vezes o contrário também aconteceu, né? Eu passei para eles aquilo que deveria ser feito para eles executarem aquela tarefa. Então, olha só as diferenças daquilo que a gente fazia, né? Eles trabalhavam nessas três partes superiores aqui, muitas vezes. Eu, algumas vezes, trabalhava nessa aqui de baixo, nessa aqui do meio, para os trabalhos de prevenção, né, que nós fazíamos também em conjunto. E eu trabalhava muito nas reabilitações aqui, na resistência muscular, quando o vovô operou o joelho, quando o Lécio operou o joelho, né, quando o Rony teve fraturas, tudo isso eu fui cuidando deles dessa maneira, trabalhando muito mais a resistência, aumentando a qualidade do movimento e depois ia para o trabalho mais bruto com os preparadores físicos. O que, que nós temos lá, gente? Olha isso aqui, olha. Qual a porcentagem do máximo da capacidade do músculo produzir força que nós atingimos quando o músculo fadiga em menos de 6 repetições? Olha como lê essa tabela. Aqui significa quão próximo da capacidade máxima do músculo nós chegamos. O 1RM significa que chegou numa carga que o músculo só consegue fazer um movimento e acaba a energia. Eu consumo a energia toda em um movimento. Isso é o 1RM. Ok? Um movimento acaba tudo. Tá? Isso é, para nós, o 1RM. Um movimento consome toda a energia. O músculo não consegue executar o segundo. Isso é pesado, né? Muito pesado, tá? Então, olha, 85% ou mais. Ou seja, eu estou mesmo muito próximo do máximo que o músculo consegue executar. Então, de 85 até 100%, eu vou fazer 6 repetições ou menos e acaba a energia. Então, quando nós dizemos assim, tem que fazer séries de 6 repetições, não é falar para a pessoa faz 6. A fadiga tem que aparecer em 6. Se não apareceu, eu tenho que aumentar a velocidade ou a carga. E sempre que a pessoa precisa de velocidade para executar o seu gesto esportivo, gente, por exemplo, jogador de voleibol, que é sempre rápido, um tenista, sempre rápido o que ele faz, não é? É importante aumentar a velocidade da execução da tarefa e não o peso, porque vai ficando cada vez mais lento. Você ensina a ser lento. É isso que o corpo aprende. Ok? Então, a fadiga precisa aparecer em até 6 repetições. Isso significa que nós usamos mais de 85% da capacidade máxima daquele músculo. Olha que maluco isso, né? Essas correlações são diretas. O músculo fadiga se a energia acabou.
E agora vamos lá para baixo, então, para o extremo oposto. 67% ou menos da carga que o músculo consegue aguentar. É um trabalho muito mais aeróbico e das fibras tipo 2A. Então, nós vamos fazer mais de 15 repetições. Entre 15 e 25 repetições para a fadiga aparecer. Ou seja, se eu fiz isso, eu consegui trabalhar as fibras 2A e um pouco das vermelhas para executar aquela tarefa. Então, não é dizer para a pessoa faça 15 ou faça 20. Ela tem que chegar, né, até 15 ou 20 e não conseguir fazer 21 ou 22 com a mesma qualidade, com a mesma velocidade, com a mesma amplitude, com o mesmo comportamento motor, mantendo um bom alinhamento, não é? Ela perde alguma dessas características. Quando ela perde alguma dessas características, gente, significa que fadigou. Então temos que ter muita atenção para isso. Se a pessoa está fadigada, nós chegamos naquela carga. Se eu ultrapasso muito aquela carga, eu posso causar lesões. Então a pessoa fadigou, eu continuo. Vai. Ela fadigou com 10. Não, tem que chegar até 20. Ela já fadigou com 10. Se ela fadigou com 10, você está treinando hipertrofia, não resistência muscular. Esses conceitos são importantes para nós e eles estão muito perdidos na prática clínica. Assim, faz 3 de 15 aí. Por que 3 de 15? Por que 15? De onde seu número máximo mágico 15? Fadigar entre 15 a 20, eu estou trabalhando as fibras 2A numa carga um pouco mais baixa e as vermelhas auxiliando aquilo. Então, isso implica resistência muscular. Não é um trabalho aeróbico, hein? O trabalho aeróbico seria trabalhar minutos, 20 minutos, 25, 30 minutos. Ok? Isso aqui é para as fibras brancas, que acaba a energia. Por que não está fibra vermelha aqui? Porque não deveria acabar a energia. Se você está trabalhando corretamente, não acaba a energia. Nós medimos em tempo. Correr numa esteira, caminhar, não é? Fazer uma bicicleta, nadar, tudo aquilo que a pessoa consegue fazer por muito tempo sem perder qualidade do movimento, sem entrar em fadiga, sem sentir aquela ardência muscular. Quando está com ardência muscular, ela já apresentou perda de qualidade do movimento, com certeza absoluta, já reduziu a amplitude do movimento e você não prestou atenção nisso. Você não prestou atenção no seu paciente. E aí ele chega na fase de já começar a ter ácido produzido no músculo. Já é a terceira fase. Tomara que isso você enxergue. Não é? Trabalhar em fadiga gera muitos processos inflamatórios no músculo e isso atrapalha a progressão. Olha só que interessante, né? Isso atrapalha a progressão. Tem vários estudos que comparam carga baixa com carga alta e a carga baixa gera respostas de aprendizado e de melhora de força sempre progressiva. E a carga alta dá quebras e aumenta, quebra e aumenta, quebra e aumenta, e sempre tem resposta inflamatória, ok? Então, a quantidade de repetições tem uma correlação direta com a carga e isso tem uma correlação direta com a fonte energética, ok? Não vacilem nisso, tá? Isso é muito, muito importante quando a gente quer ser fisioterapeuta, tá bom? E aí, o que nós esperamos de um bom treinamento, gente? Melhorar a plasticidade neuronal, melhorar a capacidade regenerativa do cérebro. Tem vários estudos que apontam que o treino de músculos grandes, como os glúteos e a coxa, melhoram a capacidade de memória da pessoa, muda o humor e melhora o aprendizado. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Nós podemos ganhar força por 2 caminhos: melhora do controle motor e o metabolismo e a hipertrofia. Olha que bom, não é? O ganho de força envolve muitas coisas, né? Força é uma coisa que nós podemos medir, é uma grandeza, certo? Eu posso ganhar força de várias formas diferentes. O controle motor e a melhora do metabolismo é muito rápido.
Isso nós podemos fazer na fisioterapia desde o pós-operatório, ok? A hipertrofia é algo que demora meses. Não é fácil para nós fazermos isso, ok? Aumentamos a resistência à fadiga, não é? Quando treinamos, os músculos vão aguentando mais carga, então nós podemos ir aumentando a carga para gerar a fadiga naquela quantidade de repetições que você precisa daquela habilidade. A pessoa sobe muitas escadas, não precisa ser correndo, então ela precisa melhorar a resistência muscular. A pessoa carrega muito peso por uma distância curta, por exemplo, uma pessoa que trabalha carregando caminhões. Ela precisa de muita massa muscular, mas ela não precisa fazer aquilo por muito tempo. Então precisamos hipertrofiar, melhorar as habilidades de controle motor, claro, e hipertrofiar para que ela possa fazer aquilo muitas vezes, não é? O desempenho cardíaco melhora sempre. Hoje nós sabemos que os exercícios, quando são feitos, né, os exercícios de treino de fibras brancas são feitos numa sequência, né, são feitos em forma de circuito, eles ajudam muito a capacidade cardíaca a melhorar, né? E a melhora aí da atividade dos neurônios, claro, para um controle motor melhor, para transmissão melhor de informações, ok? Muito bem, então eu espero que isso tenha sido útil para vocês, que isso possa nortear um pouco mais os trabalhos de vocês na fisioterapia, e isso vai nortear aquilo que nós vamos discutir nas outras aulas todas que eu preparei para vocês. Tá? O ponto de começo aí, se vocês forem recomendar para colegas fisioterapeutas aí acompanharem, assistirem, né, essas aulas na Fisio Vital, digam para começar sempre pela parte 1 da fisiologia, tá? Vale a pena ter essa revisão de conceitos ou, às vezes, né, como muitas coisas aconteceram nos últimos anos aí, muita gente perdeu muito conteúdo nas universidades, né, infelizmente, então vale a pena recuperar esse conteúdo sempre, tá bem? Obrigado, gente, por acompanharem isso, propaguem, né, falem para os seus colegas, acompanharem esses conteúdos que estão disponíveis aqui, não só meus, como de todos outros que contribuem para esse projeto da Físio Vital, tá bom? Gente, obrigado, hein? Vou parar a gravação agora e até assistam as outras aulas que eu preparei que estão muito legais também, tá? Fiquem bem.